E se eu te dissesse que 1989 foi o ano que avisou para todo mundo que na próxima década tudo seria diferente? Fica aí para entender melhor essa história. Para quem está chegando agora e não me conhece, eu sou o Neto Rocha, criador do blog podcast Entre Acordes. Escrevo sobre música há 7 anos no site entreacordes.blog e também replico lá no Instagram. Inclusive siga-nos lá, @entreacordes.blog. E estou à frente aqui do Entre Acordes Podcast há 5 anos. E agora estamos com essa novidade que toda quinta-feira vai rolar vídeo novo aqui no canal do Entre Acordes no YouTube, mas vai continuar também nas plataformas de streaming para quem quer consumir em áudio o podcast. Fechou? E o canal vai funcionar da seguinte forma, pessoal. Toda quinta-feira vai ter vídeo novo aqui, beleza? E vai manter da mesma forma. Quinzenalmente vamos ter o Entre Acordes Podcast, agora também em vídeo para quem quiser consumir aqui. E nas outras 2 quinta-feiras eu vou usar para experimentar bastante coisa, no sentido de diversos tipos de quadros diferentes. Vai ter análise de disco, vai ter tomada externa na rua, que vai ter muito conteúdo sobre isso, inclusive. Com o quadro Netão na Rua, onde eu vou estar em exposições, em shows, em viagens sobre música. Vai ter entrevistas com o pessoal aqui no podcast. Cara, então eu vou usar de uma maneira bem livre para apostar mesmo assim no que pode dar certo, o que eu vou ficar mais à vontade em fazer também num formato bem diferente, né? Então vai ser isso, pessoal, beleza? Conto com vocês, hein? Inclusive, sobre esse quadro Netão na Rua, já vou soltar uma novidade para vocês aqui quentíssima. Vou passar quase um mês no Reino Unido fazendo gravações para esse quadro, por uma série aqui do canal que vai rolar muito em breve. Então já se inscreve aqui para acompanhar e não perder nada. Lá no Instagram também, @entreacordes.blog. Vou postar muitos bastidores por lá, no feed, nos stories, onde eu vou ficar quase um mês no Reino Unido. Vou passar por diversas cidades muito importantes do rock britânico, como Birmingham, Manchester, Liverpool, Londres, onde eu vou passar gravando ali diversos pontos icônicos sobre música, e não só Abbey Road, aqueles mais famosos, mas também outros que pouca gente conhece. Então, não pode perder, vai ser coisa, vai dar trabalho, mas eu estou muito disposto a encarar essa aventura aí, e espero que fique bom, espero que vocês gostem. E é muito importante também falar para vocês, pessoal, se você quiser apoiar o Entre Acordes de alguma maneira, claro, compartilhando, comentando, fazendo mais pessoas conhecerem o projeto, mas você também pode apoiar financeiramente. Em que sentido? Tem alguns produtos aqui bem legais, ó, que é essa camiseta lançada há pouco tempo do Entre Acordes, na versão preta, lindona, material top, dos nossos amigos lá de Cordeirópolis, da Cáustica. Fica um abraço para eles aí também, conheço o trabalho deles. Nessa versão preta e também na Off-White, que ficou lindona também, ó. Hoje, pessoal, tá custando 100 pratas, hoje. Mas é melhor consultar lá no Instagram, porque sabe como é que é, né? Varia, tem um monte de questões aí, mas procurem lá no Instagram, me chamem lá que eu converso. E também tem a bag, que é recém-lançamento, ó. Essa eco bag aqui do Entre Acordes, ó, pra você levar seu vinilzão embora pra casa, ir no mercado, não gastar sacolinha plástica, aquela coisa toda, né? Enfim, recém-lançado, mas consultem lá se já tá disponível. E as canequitas também, né? Essa canequinha chique demais aqui, ó. O Nesquik fica até diferente, o pessoal fala, se tomar aqui, ó. Enfim, tá em produção também, consegui um lote lá, mas depois vocês me chamam para saber se está disponível. Beleza, pessoal? E para estrear essa nova fase de transição aqui no Entre Acordes, eu resolvi trazer um tema que vocês adoram. É hit, geralmente é hit no podcast aqui, que é os grandes discos de algum ano. E agora vim falar com vocês sobre os grandes discos de 1989, que foi um ano de transição muito importante dentro da indústria musical. E para você que não conhece muito bem como funciona, aqui eu separo 10 discos, tá? Então pode ter parte 1, parte 2, parte 3, 10, enfim, porque tem muita coisa. Mas eu separo 10 discos aqui onde eu tento fazer um balanço entre gosto pessoal, tem que ser coisa que eu aprovo também, que eu acho legal de comentar, junto com a importância. Então eu tento fazer um bem bolado que represente bem o ano musicalmente e tudo mais. Fechou? Então já escreve nos comentários aqui o que faltou. A hora que acabar aqui, fala, não acredito que você deixou esse de fora. Pode escrever aqui que vai ter parte 2 depois. Beleza? A década de 80, pessoal, é uma das mais icônicas e mais diferentes de todas, né? Eu acho que é a mais particular musicalmente falando. Tudo ali era muito diferente, a sonoridade é bem específica, né? Às vezes sai um disco ali dos anos 90, dos anos 70, dependendo, você pode ficar até na dúvida de que época que ele é. Agora, anos 80 foi muito particular, né? Aquele sonoridade cheia de reverb, aquela coisa bem
overprodução, né? Então, é uma década que marcou muito isso. E o finalzinho ali, mais precisamente em 89, foi um ano meio que de ruptura. A gente vai ver pelos discos que eu vou ordenar aqui. A gente estava com o movimento grunge, que explodiu nos anos 90, começando a ter uma gestação dele ali, rock alternativo ganhando muita força, o pop ficando mais sofisticado ainda, mais complexo. Então, foi um período ali, cara, que pouca gente conseguiu se destacar ali de quem já vinha vindo com uma carreira mais sólida, e uma bomba estava prestes a explodir, né, musicalmente ali, com esses gêneros todos em formação. E tudo isso se reflete nesses 10 discos que eu separei aqui para representar o ano de 1989. Então vamos a eles sem ordem, não tem ordem de importância, pelo amor de Deus, entenda que não tem ordem, porque fala que o primeiro, não. Apesar de que o primeiro aqui já dá pra ganhar, hein? Não sei. Depois vocês falam aqui nos comentários qual o seu favorito, qual o melhor disco de 89. Que tem discussão boa, hein? Aqui tem muito peso pesado. Vocês vão ver na lista que vai vir aí agora. Vamos começar com eles. The Cure, com Disintegration. Um dos discos mais importantes do The Cure, talvez o mais importante. Não sei. É que tem muitos discos importantes. Eu acho que eu vou falar que é meu favorito. Talvez seja meu favorito, é um dos mais pesados, né, cara? Toda a vibe dele é bem dark, bem pra baixo, assim, gótico, né? Essa é a onda do Robert Smith. Se olhar pra cara dele, você já vai saber, né, que a onda é essa, não é nada muito alegrinho, assim. Apesar do The Cure ser uma banda que alterna relativamente bem os ritmos deles ali, né, o astral musical deles ali até que é bem alternado, né. Robert Smith enfrentava uma crise emocional ali chegando próximo aos seus 30 anos, e isso se reflete na música como quase tudo, né, nesse meio artístico. A gente sabe que a vida influencia muito a obra do artista, e nessa vibe meio deprê, ele fez esse disco Disintegration, um disco grande, acho que tem quase 1 hora de duração, enfim. Ele veio logo depois daquele disco Kiss Me, Kiss Me, Kiss Me, de 87, que é um disco um pouco mais alto astral. Então aqui ele já subverteu tudo, já entrou para um clima pesadão dentro do estúdio. E fez um dos discos mais sombrios de todos os tempos, um dos discos mais tristes, que eu até postei esses dias no Instagram lá. Discos mais tristes de todos os tempos. Esse aqui entrou muito, porque realmente é pesadão. A produção dele é bem a cara dos anos 80, bem cheio de teclado, aquela massa sonora bem presente. E o que eu posso destacar aqui pra vocês, que eu adoro? Esse início, Plain Song, cara, isso é para tudo. É muito especial. Um dos maiores inícios de todos os tempos. Depois você põe aí pra ouvir, a gente não pode colocar aqui por direitos, mas enfim, depois você ouve esse Plain Song, a primeira música que abre o disco. Que mais que eu gosto? Pictures of You, tem um clipe maravilhoso, é uma das músicas mais confessionais da carreira do Robert Smith também. Adoro, acho que é o grande hit desse disco, digamos assim. Pictures of You, Close Down, cara, tudo aqui é muito bom. A própria Disintegration, bem grande, enorme, super climática, é realmente especial. Talvez seja o disco favorito aqui da minha lista de 1989, tem que ver o restante, vamos esperar, que nem lembro direito o que vai vir depois aqui, mas pra mim é um dos melhores discos de 89, sem dúvida alguma. Vamos ao segundo disco da nossa lista, Faith No More, The Real Thing. Esse aqui é barra pesada, hein? Isso aqui é forte. Esse aqui é o primeiro disco com o vocalista Mike Patton, que pra mim faz total diferença. Eu acho que é um dos grandes sujeitos do rock como um todo, um dos caras mais rock and rolls do rock. Depois procurem histórias bizarras sobre ele aí, que é um cara que apronta bastante, muito louco. Um abraço pessoal da Alta Fidelidade aí. Enfim, esse disco aqui, cara, é o disco definitivo, né, da sonoridade do Faith No More, na minha opinião. Como eu mencionei, o primeiro com o vocalista Mike Patton, que acho que faz total diferença, é um cara muito versátil, canta meio que qualquer tipo de música, é muito único, a presença dele, a personalidade. E esse disco, cara, eu acho interessante a gente olhar, além dele ser o definitivo da sonoridade do Faith No More, eu acho que esse disco aqui acabou sendo um precursor muito interessante do som do rock dos anos 90. Apesar dele ser 80, ele ter elementos, ele tem uma onda ali que eu não sei nem definir muito bem, que é muito a cara do que veio no rock dos anos 90. Então, acho que é um disco assim que representa muito esse ano, representa essa virada de chave que aos poucos aconteceu no rock durante a próxima década. Esse disco também se beneficiou muito da MTV, né, com a faixa Epic, que é o grande sucesso deles aqui, que acho que ajudou muito a catapultar a banda nesse período, que ainda estava meio entre aqui e ali. Eu não sou muito fã do comecinho deles. Aqui eu acho que eles acertaram a mão e depois daqui
tudo excelente. Enfim, tem essa própria faixa The Epic que eu queria destacar, que é maravilhosa. The Real Thing também é muito boa. A versão deles de War Pigs é muito especial também, gosto muito. É um disco bem livre, cara, é até difícil definir, assim. É meio que um funk metal, um rap rock, eu não sei, porque ele fala muito acelerado, tem hora, depois ele estica. Meio que o Red Hot também fez por um período, que a gente já vai falar do Red Hot daqui a pouco. Então é muito, muito, muito bacana mesmo esse trabalho do Faith No More. Então fica aqui na nossa lista como o segundo da lista, não na ordem, dos 10 grandes discos de 89. Agora vamos falar de rock alternativo pra valer, com os Pixies. Tô falando do disco Dolittle. Dolittle é o segundo disco deles, um disco também, assim, muito cultuado hoje em dia, né? Pixies é uma banda que caiu no conceito da galera hoje em dia, assim, do pessoal alternativo mesmo, assim, né? Por mais que a música deles é muito do indie rock, eu acho que influenciou muito essas bandas de hoje, assim, desse submundo que não tá nos grandes holofotes, digamos assim. Até hoje o Pixies acho que influenciou muita gente, mas é interessante ver como é que hoje os discos do Pixies, eles caíram meio nessa onda coach. E eu acho válido. Acho que beleza, tem que ser realmente reverenciado, o pessoal tem que ouvir, porque Pixies é uma banda muito especial, muito autoral. As produções dos discos deles eu acho das melhores que eu já vi no rock em todos os tempos, assim, é realmente muito bacana. E as músicas são muito boas, né? Então, é um disco que diz por si só. Esse aqui, o Dolittle, que é o segundo trabalho deles, apenas o segundo, cara, a banda já tava assim. O que eu destaco aqui? Here Comes Your Man, que eu acho que é uma música que transcende realmente, assim. É muito difícil você dar um play aí e nunca ter ouvido por aí alguma vez, em algum lugar, porque alcançou muita gente, furou a bolha do indie, do alternativo. Grande destaque. Hey pra mim, assim, sei lá, a alma sai do corpo, assim, ó. É bizarro, é muito, muito bom. Eu acho que esse disco influenciou muito o movimento grunge, né, que é um movimento que surgiu nos Estados Unidos ali no iniciozinho dos anos 90, que explodiu de vez mesmo, né, lá em Seattle. Tenho certeza que muitas bandas ouviram esse disco e se reinfluenciaram, né, pra fazer aquele barulho, digamos assim, né, porque o Pixies é interessante isso. É um som limpo, mas ele sabe sujar. Então é muito, muito especial, cara. Isso aqui não tem nem palavras, tem que ouvir. Eu acho que se eu tivesse que recomendar um disco dessa lista aqui pro pessoal pegar sério e entender, seria esse. Então fica aqui o terceiro disco da lista, Pixies, Dolittle. Vamos falar um pouco de rock britânico? Pro terceiro disco aqui da nossa lista, tô falando de Stone Roses, com o disco auto-intitulado Stone Roses, um dos maiores discos de estreia de todos os tempos, sem dúvida alguma. Aquela capa muito bacana, muito legal, aquela capa serve muito como um quadro, né? Que é tão bonita, cara. Bacana aquela estrutura artística que fizeram. Um dos grandes discos de estreia da história do rock. O disco, como eu mencionei, do Pixies, que eu acho que influenciou muita gente a entrar no movimento grunge ali e se reinfluenciar ali de alguma forma. Eu acho que esse disco aqui abriu total as portas pro Britpop, que é outro movimento que só que surgiu na Inglaterra, né? O grunge foi nos Estados Unidos e o Britpop foi na Inglaterra. Então esse disco do Stone Roses escancarou as portas para depois Blur, Oasis, Supergrass, toda essa galera vir depois. Então, muitíssimo importante. E assim, é impressionante a sequência de música desse disco. Todas são hits, praticamente. É inacreditável. E a produção é muito a cara dos anos 90 também. Isso é bem interessante de ver. Apesar dele ser 8-9, liberando os anos 90, ele já é total o que aconteceu depois. Então, por isso que ele é tão reverenciado hoje em dia. O grande John Squire, né, guitarrista, que inclusive fez um disco maravilhoso com Liam Gallagher recentemente, no ano passado, salvo engano. Enfim, que são ali meio do Britpop, todo mundo ali, como eu estou mencionando essa relação entre eles. E o que eu posso destacar nesse disco? Tudo. I Wanna Be Adored, a faixa que abre, talvez seja a grande hit deles, né? Sensacional. Waterfall, This Is The One, cara, tudo aqui. I Am The Resurrection, fantástica também. Enfim, como eu mencionei, plantou essa semente do Britpop. É um disco que fala por si só. Stone Roses acho que só tem mais um álbum, né? Mas eles meio que, todo mundo leva muito a sério esse primeiro aqui, como a grande parada, e realmente enfim, um dos grandes discos de 89, sem dúvida alguma. Estamos chegando aqui na metade da nossa lista, pessoal. Vamos falar um pouco sobre música brasileira? Legião Urbana, As Quatro Estações. Não tem como deixar de fora
um disco desse. O disco mais vendido da Legião Urbana, o pessoal fala aí em mais de 2 milhões de cópias vendidas. Impactante para um padrão Brasil, assim, uma banda brasileira. A Legião realmente era levada muito a sério ali nos anos 80 e 90, pelo que dá para a gente consultar. Eu não estava lá para ver, mas é nítido. E muito interessante, assim, a evolução que eles tiveram, né? Eles vieram ali de discos, uma banda meio que já pronta, né? A partir do segundo disco, do 2 ali. Depois teve o Que País é Esse também, que é meio que sobras, digamos assim, do que vinha antes. Mas em 89 tudo mudou, porque eles começaram ali a trabalhar em composições mais existencialistas. Eles sempre alternam, né? O sentido ali das composições, as propostas. Tem hora que é um pouco mais politizado, tem hora que é um pouco mais existencialista, enfim, melancólico, alegre. Muda bastante assim o direcionamento. Nesse disco aqui eles levaram a sério muitas pautas e, sem dúvida alguma, eu não vou falar que é o melhor disco deles, não é meu favorito, e eu acho que eu ficaria entre o 2 e esse. Mas esse aqui, cara, é briga de gente grande, viu? Porque o tipo de composições que tem aqui, cara, é uma das maiores aberturas de disco em todos os tempos, com Há Tempos, que é uma paulada. Você vê ao vivo isso aqui, é sensacional, é realmente muito especial, assim. Eu gosto muito da produção, cara, do Ayrton Bahia nesse disco. É legal, assim, porque ele tem uma vibe inglesa, né, porque a Legião se influencia muito nas bandas inglesas, se influenciou muito em alguns momentos, mas enfim, aqui a gente vê uma coisa leve, ao mesmo tempo que ele sabe pôr um peso ali emocional. É muito especial, de fato, o que a Legião fez nesse disco. Então, assim, outras faixas que eu destaco aqui: Pais e Filhos. O que eu vou falar sobre isso? Um dos maiores hits da história da música brasileira. Ficou até um pouco banalizado hoje em dia, assim, o pessoal brinca muito com a composição, né, não leva muito a sério, fala que é coisa de quem não sabe tocar, enfim, genérico. Eu entendo a brincadeira, assim, realmente, porque furou tanto a bolha, digamos assim, que transcendeu tudo, né? Gerações, até hoje o pessoal conhece sem nem cogitar, assim, que música, já sabe do que tá falando. Então, assim, grande composição, uma música com uma letra pesada, que se tornou um hit. Então, olha só que diferente isso, né, cara? É difícil, assim, ainda mais em português. Então, maravilhoso. Feedback Song for a Dying Friend. É muito bom os títulos das músicas, né? Também é muito boa. Quando o Sol Bater na Janela do Seu Quarto, cara, dá pra citar tudo. É uma coletânea, realmente. Duas Tribos, Monte Castelo também, que é uma das músicas mais bonitas que eu já escutei em português na minha vida, lindíssima. Meninos e Meninas e Sete Cidades, que eu vou recomendar. Sete Cidades, que é uma música que pouca gente comenta desse disco aqui. Eu acho uma das melhores músicas da Legião, aquela gaitinha lá, é maravilhoso. Enfim, o disco mais bem sucedido da banda, um álbum muito importante, rendeu uma turnê muito legal, rendeu aquele disco ao vivo também, as 4 estações ao vivo. Um marco, realmente, da Legião, consolidou de vez, assim, ó, estamos na história da música brasileira, apesar de ter vindo bons discos depois, que a carreira ficou um pouco mais curta, nos anos 90, mas enfim, o retrato de uma era, o retrato do movimento 80, que eu sou fã, e merece muito estar aqui como os grandes discos de 89. E chegando aqui no 6º disco, não é que eu falei que o movimento grunge estava começando a acontecer nos Estados Unidos? Muito se dá por conta desse disco, Nirvana Bleach, o disco de estreia do Nirvana, com uma proposta bem diferente do que estava acontecendo ali no quesito de... Aos anos 80 era muita produção, Motley Crue, Kiss, é uma coisa muito cheia, reverb. O Nirvana foi na contramão disso, com uma coisa bem mais crua, bem mais pesada, visceral. A palavra visceral define muito bem o som do Nirvana como um todo, e nesse disco, exclusivamente, também é bem nesse sentido, bem cru. Ele quase não tem uma produção zona assim. E é um disco muito importante. Ele é o menos comentado da banda, eu acho que justamente. Não acho injusto, eu acho que ele é um trabalho assim que foi importante, tem ótimas composições. About a Girl, que é uma das grandes sucessos da banda. Floyd the Barber é muito bom também. Love Buzz. School, acho uma das melhores músicas do Nirvana. Negative Creep. As músicas, os títulos também são bons, né? Enfim, um disco gravado com Disney, né? Apenas $600 foi o preço para gravar esse disco, e importantíssimo para o movimento como um todo. Ele tem um pouco de punk, ele influenciou muito
os anos 90, aí nem se fala, depois com Nevermind aí de vez explodiu os anos 90 e todo mundo usou aquilo como base para fazer rock. E nesse disco aqui o embrião estava nascendo. E eu coloquei aqui como um fator histórico, que eu acho que é importante a gente mencionar, e eu realmente gosto do Nirvana Bleach. Acho um disco assim de punkzão honesto. Kurt tá com a voz assim, dando tudo de si, assim, é incrível. Realmente a alma dele tá ali nas composições. Como curiosidade, o batera era o Chad Channing, ainda na bateria, não era o Dave Grohl entrou no próximo, então a bateria é um pouco mais reta, aqui também a gente sente um pouco isso. Mas é um álbum muito bom, que eu também recomendo, e tá muito bem colocado aqui nos grandes discos de 89. Vamos falar sobre outra banda que influenciou muito os anos 80 e 90, e que liderou esse movimento também com muita força, e hoje é uma das bandas mais bem-sucedidas de todos os tempos. Tô falando do Red Hot Chili Peppers com o disco Mother's Milk. Grande trabalho do Red Hot, o primeiro disco com o guitarrista John Frusciante, que pra mim é o grande cara. Será que ele é o grande cara? Tem que pensar, porque tem o Flea e tem o Anthony Kiedis, né? Difícil. Mas assim, o som da guitarra dele eu acho que é total. O som do Red Hot, acho que é o som da guitarra dele. E aqui a gente vê muito isso, né? O Red Hot nesse início de carreira, ele era muito funk metal, né? Sei lá, um rap metal, é até difícil de definir, cara, hard funk, não sei como definir eles, mas assim, ele tinha muito essa onda meio de rap, fala rápido, pauleira, fritação, e eu gosto disso, acho que tinha tudo a ver, mas ele tinha essa onda e precisava dar uma polida, né, se eles quisessem alcançar algo maior, e eu gosto, cara, gosto do que a banda se tornou hoje, assim, de composições, acho que casou muito bem, eu gosto de ter os dois, de consumir os dois, uma pena que eles não exploram muito esse início nos shows, faz muita falta. Mas nesse disco Mother's Milk, foi, como eu mencionei, o primeiro com o Frusciante e com o Chad Smith na batera, que também é grande sujeito no som, uma banda muito importante como um todo, né? Eles estouraram muito na MTV com a música Higher Ground, né? O clipe do Stevie Wonder, a música, que eles fizeram uma versão. E tem ótimas composições, ele é um disco bem coeso, assim, né? Ele ainda é forte, ainda tem a sua veia raivosa, digamos assim, mas ele já é um pouco mais comercial, né? O pessoal aí que não gosta muito do início do Red Hot aprova muito esse disco, e eu tô com esse pessoal também, acho o melhor desse início aqui, acho que é um grande disco. Sexy Mexican, boa música também, que Knock Me Down também, maravilhosa, Taste the Pain, olha, bom disco, viu? Muito bom disco, acho dos melhores também ali desse ano de 89, sem dúvida alguma. Não é o melhor do Red Hot, eu acho que não tá nem entre os 5 melhores do Red Hot, eu gosto de outros trabalhos, mas é um disco que merece muita menção e realmente é um belo disco aqui da nossa lista dos grandes discos de 89. Estamos caminhando pro final, hein, pessoal? Estamos caminhando, mas ainda tem coisa. Vamos agora voltar lá pra Inglaterra falar de um gigante, lendário, grande Sir Paul McCartney, que em 89 lançou Flowers in the Dirt, um disco que eu gosto sempre de comentar, né? Que é muito difícil, é um desafio muito grande para os artistas quando eles têm que passar por décadas, né? Quando ele começa em uma e ele tem que aguentar a carreira dele, passar por outra e outra. É difícil, porque como você vê aqui, né? Os anos 70 era uma coisa, os anos 80 já era uma coisa totalmente diferente em termos de produção, direcionamento artístico, musical. Nos anos 90, idem. Imagina um cara dos anos 60. O desafio que é para ele ir década a década conseguir manter a sua identidade e ao mesmo tempo se alinhar de alguma forma. E hoje em dia eu acho que até se perdeu um pouco assim, né? Tudo bem, não vou cobrar um cara de 80 anos, mas hoje em dia os últimos discos dele eu não gosto, assim, mesmo que ele tenha que se adaptar e fazer o que tem que ser feito, eu preferiria que ele fizesse discos voz e violão. Hoje em dia acho que daria mais certo. Mas, enfim, vamos voltar lá para 89. O Flowers in the Dirt, ele marca uma grande volta do Maca como um todo, tanto aos palcos, que ele estava um tempo sem fazer shows, quanto musicalmente. Acho que aqui deu certo. Ele, depois do Pipes of Peace de 83, eu acho que ele deu uma boa caída. Os últimos discos lá eu não gosto. Acho assim, péssimo nesse nível. Assim, não gosto do trabalho dele. Acho que ele se perdeu um pouco nos anos 80. Não salva meio que nenhuma música, na minha opinião. Mas nesse disco de 89, o Flowers in the Dirt, tudo mudou. Aqui sim, aqui o Paul ele deu um lapso, assim, ó, um lapso da volta da genialidade dele de alguma forma das composições. E aqui tem coisas maravilhosas, cara. My Brave Face fez muito sucesso na época. Rough Ride é maravilhosa também. Distractions. Vamos chorar?
dá pra chorar. Distractions, maravilhoso, ouve isso. Figure of Eight, minha favorita, sem dúvida alguma, uma das favoritas da carreira do Paul, pra mim, épica, o poder da voz dele nessa música, cara, puta, ele entrega tudo, fantástico. Tem meu joia esse disco, Flowers in the Dirt, inclusive rendeu shows aqui no Brasil, que acho que foi a primeira vez que ele veio pro Brasil, salvo engano, em 90, né? E era a turnê desse disco, então, e uma parceria muito importante com Elvis Costello, que vale a pena mencionar também, que ajudou o Maca a dar uma guinada de novo na carreira. Grande gênio, Elvis Costello também. E fica aqui como um dos grandes discos de 89, sem dúvida alguma, merece muito ser ouvido. Ouça, Paul McCartney, Flowers in the Dirt. Vamos ao 9º disco da nossa lista aqui de hoje, dos grandes discos de 89. Vamos falar de outra banda que também passou perrengue em transicionar entre décadas. Tô falando do Aerosmith com o disco Pump. Bela capa, inclusive. Muito engraçada essa capa, muito boa. Esse é o 10º disco de estúdio do Aerosmith. Aerosmith é uma banda que, na minha opinião, sofreu muito no finalzinho dos 70 e meados dos 80, ali com alguns discos que pra mim não diz muita coisa. A gente já até fez podcast sobre toda a discografia deles aqui. Acho que nesses discos deu uma falhada boa, assim, e é difícil realmente. Eles estavam enfrentando problemas pessoais ali, com abuso de substâncias, um monte de coisa, a gente sabe como é que é. E nesse final de década aqui em 89, nesse disco, realmente a coisa mudou. Aqui, pra mim, é a grande volta do Aerosmith depois desse período meio nebuloso, digamos assim, dos lançamentos. E a banda agora tá sob controle, a gente vê aqui pelas composições, vê a produção, cara, teve tudo a ver, por mais que a gente ouvia eles lá nos anos 70, né, o que eles lançaram lá, talvez a gente não conseguiria imaginar muito eles nos anos 80, mas aqui, cara, a gente vê que teve muito a ver, combinou muito a onda deles, e o Steven Tyler, cara, é um dos discos que ele mais tá cantando que eu já vi, assim, um dos grandes da história, top 5 de voz, assim, no rock, tem que tá, não tem jeito. E esse disco tem faixas como Young Lust, Fine, Loving Elevator, fez um belo sucesso também, Janis Got a Gun, nossa, sucesso gigante também, e What It Takes, que fecha o disco e pra mim não tem nem muito o que falar. É das melhores composições que eu já ouvi na vida at all. Maravilhosa, realmente assim, cara, sei lá, deve ter uns 10 minutos, tem passagens diferentes, ela é épica, ela é melódica, e especial de verdade, assim, é uma coisa única. Você não vê isso hoje em dia, não tem, acabou. E merece muito, cara. A Aerosmith é uma banda que merece, porque eu vejo que muita gente não leva muito a sério, assim, sabe? Com relação às grandes da história, não colocam ele na mesma prateleira, e pra mim tá. E merece muito a menção, e que bom que está aqui o Aerosmith com o Pump entre os grandes discos de 89. Chegando aqui ao último disco da nossa lista de hoje, será que vai ser o que você está esperando aí? Será que faltou alguma coisa? Já deixa nos comentários aqui o que faltou, hein, pessoal? Que eu sei que faltou muita coisa. Tô falando de Tears for Fears, Tias Fofinhas, com o disco The Seeds of Love, maravilhoso também, e acho que merece muito aqui e que representa muito bem essa sofisticação que o pop teve nos anos 90, na minha opinião, né? Na transição para os anos 90 ali. Por mais que ficou muito pobre ao mesmo tempo, assim, em termos de quantidade, não tinha muita gente fazendo um pop de qualidade, mas quem tava fazendo algo sofisticado, não era uma coisa genérica, assim, uma coisa, sabe, não. E o Tears for Fears também foi isso nesse disco, é o 3º disco da banda, né, um disco difícil de definir, assim, né, um pop, mas não é só pop, é sei lá, alto nível de pop. E eu acho legal trazer eles também aqui, além de ser um grande disco, enfim, fala por si só, que muita gente fica muito nos Songs from the Big Chair, né, que também é um ótimo trabalho, realmente acho que é um grande sucesso deles, assim, talvez seja o melhor disco mesmo, mas esse aqui briga, viu? Esse aqui briga, merece muito ser ouvido, merece que as pessoas tenham uma atenção maior, e não só isso, realmente é um dos grandes discos da década de 80, e ponto, realmente. Então é um dos discos mais caros da história, que mais custou ali, e a gente vê o reflexo disso na produção. Ouve em qualquer sistema de som mais ou menos bom, ou num fone bom. É difícil você ouvir um disco tão maçudo, no bom sentido, assim, né? Um disco cheio, com tantos elementos nítidos como no The Seeds of Love. Então merece muito menção aqui, o grande destaque. Tem o Woman in Chains,
das maiores composições da história da música. Famous Last Words, Year of the Knife. Cara, eu gosto de quase tudo. Quase tudo nesse disco. Ele é muito coeso, ele é quase cinematográfico, assim, ele parece que é uma peça. É bem curioso de ver como é que ele funciona, assim, a experiência de audição. E vale muito aqui mencionar o Tears for Fears, fechando a nossa lista dos 10 grandes discos de 1989. E assim finalizo a lista dos 10 grandes discos de 89. Eu acho que foi um ano de transição muitíssimo importante, uma das transições mais fortes que a gente teve na cultura pop, nos termos musicais, né? O grunge estava prestes a explodir, o Britpop lá nos Estados Unidos, o pop mudando tudo, bandas que misturavam uma coisa meio punk com rap, que também influenciou todo mundo. Então, assim, foi um ano de efervescência cultural gigante, muito bem representado aqui nesses 10 discos de 89. Eu espero que tenham gostado. E já escreva aqui nos comentários qual o seu disco favorito de 89 e qual que faltou. Quero ver aqui, hein? Então é isso, pessoal. Esse foi mais um Entre Acordes Podcast, o primeiro da história em vídeo oficialmente no YouTube, hein? Para quem estiver ouvindo aí no Spotify, corra lá pro YouTube para conferir também em vídeo. Conto com vocês. Muito obrigado. Espero que tenham gostado desse novo formato. Não se esqueça de compartilhar, curtir, se inscrever. Me ajuda aí, pessoal. Me ajuda aí que dá trabalho. Dá trabalho para fazer isso daqui. Tô me adaptando a esse novo formato. Espero que a gente construa uma boa caminhada juntos. Tamo junto e quinta-feira que vem eu tô aqui de volta com um novo vídeo e daqui 2 semanas com o Entre Acordes Podcast pra vocês. Valeu, pessoal, até a próxima!